Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. E como é bom estarmos nesta tarde reunidos para falar, para nos alimentarmos da palavra do Senhor. É impressão minha, mas está dando um... Tá, né? Tá certo? Amém? Amém. Queridos, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos continuar pedindo ao Senhor para que Ele continue falando conosco nesta tarde, para que em nome de Jesus a palavra dEle, que ela é como uma espada de dois gumes, que penetra, que corta, mais do que uma espada de dois gumes, venha penetrar nos nossos corações e que os nossos corações venham estar fértil, que nem uma terra fértil, para receber a mensagem, a palavra que Deus tem para ministrar nesta tarde para nossas vidas. Pai, a Ti nós rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom, Pai, porque Tu és maravilhoso, Tu és misericordioso, Pai, porque, Senhor, Tu derramaste em nós o Teu amor, porque, Senhor, o Senhor nos amou de tal maneira, Pai, a Ti nós rendemos graça, meu Deus. Pai, eu Te peço, meu Deus, por cada vida que aqui está, meu Deus, que o Senhor vem falando, Pai, vem ministrando, meu Deus. Eis aqui minha vida, Pai, usa a minha boca como que o Senhor queres, Pai. Eu sou o instrumento Teu nesta tarde, Pai. Toma a minha vida em Tuas mãos, meu Deus, e fala com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu declaro, Pai, a Tua palavra semeada, vindo produzir frutos, meu Deus, a 100 por 1, a 1000 por 1, meu Pai. Em nome de Jesus, renova, Pai, renova nossa mente, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro aqui, Pai, em nome de Jesus, ouvidos sensíveis, Pai, sensibilidade ao Teu Espírito Santo, meu Deus. Em nome de Jesus, continua fluindo, Pai, os Teus rios de águas vivas neste lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, que toda mente, meu Deus, tira agora, Senhor, toda preocupação, toda inquietação, Deus, toda ansiedade, meu Pai, e que nós venhamos estar totalmente voltados, Senhor, a ouvir a Tua mensagem nesta tarde. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o tema desta tarde que eu trouxe para compartilhar com vocês é assim: exercendo a sua fé, você viverá o extraordinário de Deus na sua vida. Nós estamos debaixo de uma palavra profética e a maioria, acho que quase todas as vezes que eu subo aqui em cima, eu falo dessa palavra profética. Por quê, queridos? Porque, para mim, uma palavra profética, vale muita coisa na minha vida. E desde o início do ano, quando nós viramos o início do ano com essa palavra, eu tomei posse. E eu falei, Senhor, eu vou viver todos os dias o extraordinário de Deus na minha vida. E, querida, eu tenho vivido. Por isso que eu trouxe esta mensagem para compartilhar com vocês. E Deus ministrou isso também no meu coração, porque a gente está vivendo, né, momentos de luto, de perda. Nós estamos passando por tempos bem desafiadores, onde a gente tem que trabalhar bastante a nossa mente. Mas, queridos, a gente não pode deixar a incredulidade entrar no nosso coração, a gente não pode deixar a desesperança penetrar em nossas mentes, não. A gente sabe que a sociedade, meu Deus, quantas vidas estão em depressão, e onde que a gente vai buscar alívio? Onde que a gente vai buscar refúgio? Na palavra. É viver a palavra do Senhor, é andar alinhado, porque o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, nós estamos vivendo na palavra, e nós estamos debaixo dessa palavra profética, que é o ano do extraordinário de Deus na sua vida. E eu trouxe 3 passos para que nós venhamos viver o ano extraordinário de Deus. Claro que existem vários passos, porque uma coisa puxa a outra. Mas eu creio que esses aqui são as bases. É a base. A primeira é obediência à palavra do Senhor. Obediência à palavra do Senhor. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, diz assim: como seria bom se eles sempre pensassem dessa maneira e tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Na Bíblia, várias passagens vai falar sobre a nossa obediência ao Senhor. Eu escolhi essa daqui porque, além de ter
a questão da obediência tem a promessa. Se assim, tudo iria bem com eles e os seus descendentes. Queridos, quando nós obedecemos ao Senhor, não é a bênção só para mim. Ou seja, quando eu desobedeço ao Senhor, não é só uma maldição para mim, Maria. Não, queridos, há toda uma geração. Não é só o eu, é uma geração que vem após mim. E não só a geração, mas quando a gente está alinhado, quando a gente está obedecendo a palavra do Senhor, a gente também, ao nosso redor, muitas pessoas estão sendo abençoadas. E assim também, quando nós desobedecemos, ao nosso redor, muitas pessoas também sofrem junto com a gente devido à desobediência. Então, aqui Deus estava falando para o povo dele, devido à obediência. Se obedecesse, se eles obedecessem os mandamentos do Senhor, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes. Quando a gente vai falar, às vezes a gente acha assim, é injusto. A questão do meu filho, né, sofreu uma consequência dos meus atos. Só que se a gente for olhar no natural, no físico, é justo quando nossos pais deixam uma herança para a gente. Ele deixa uma casa, ele deixa um patrimônio, ele deixa um carro. É justo. É justo quando a obediência dele ao Senhor gera bênçãos e a gente recebe. A gente acha justo. Só que a gente acha injusto quando a gente sofre a consequência. E, queridos, contra fatos não há argumento, porque o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados, mas as consequências dos nossos erros a gente tem que cumprir. Aquele que planta, ele vai colher. E muitas das vezes a gente planta uma semente, aquela semente ela produz vários frutos. Então, a gente tem que entender e assumir a nossa responsabilidade. O que eu estou plantando, o que eu estou fazendo. Porque senão era muito fácil. Eu peco hoje aqui, eu peço perdão, amanhã eu peco de novo, Deus já me perdoa. Perdoa porque Ele é Pai, Ele ama. Só que Ele deixa claro, aquilo que o homem ceifará, ele colherá. Então, se eu planto, queridos, eu tenho que ter a responsabilidade que eu vou colher. E aqui, o Senhor está falando para toda uma descendência, para toda uma geração. Então, nós temos que ter esse compromisso e assumir a nossa responsabilidade da nossa geração. Não só dos meus atos, mas da minha geração. Lá em Hebreus 5, Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5, o versículo 8 diz assim: mesmo considerando o fato de ele ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna, glória a Deus, para todos quantos lhe obedecerem. Queridos, Jesus, ele foi obediente no sofrimento. Trazendo para a gente, às vezes é fácil ser obediente quando está tudo bem. Está tudo muito bem, nossa família está bem, a gente está tudo ok, é muito fácil. Mas quando vem a luta, vem a tribulação, quando vem as aflições, aí, às vezes, o que a gente quer fazer? Resolver do nosso jeito. A gente quer sair da obediência, de estar alinhado e resolver do nosso jeito, queridos. Mas é melhor a gente estar aprendendo com Jesus, que é o nosso maior exemplo. Ele é nosso maior exemplo e ele em tudo, ele foi obediente a Deus. Ele em tudo, ele era Deus, mas ele se fez humano e ele foi obediente ao Senhor. E do mesmo jeito, nós temos que ser obedientes ao Senhor Jesus. E o que aconteceu? Mas Jesus se tornou fonte de salvação para os que lhe obedecem. Nós temos Jesus como nossa fonte de salvação, porque nós obedecemos. Amém? Glória a Deus. Então, tenha certeza, queridos, que vale a pena nós sermos obedientes. Vale a pena ser obediente na tribulação, na aflição. Vale a pena. Tenha certeza disso. Tenha certeza que cada vez que você renuncia o seu eu, para você honrar a Deus, vale a pena.
vem. Do mesmo jeito que quando a gente planta uma semente da desobediência, quando a gente planta a semente da obediência, a bênção ela é transbordante, pode ter certeza, porque Deus ama nos abençoar. O segundo passo é acreditar naquilo que Deus diz sobre você. Queridos, muitas das vezes, desde a nossa infância, o que acontece? As pessoas que têm influência sobre nós, elas começam a falar: você é parado, você é burro, você não vai conseguir. E aquilo vai entrando na nossa mente. E a gente vai crescendo com isso. E a gente vai tirando a essência do que Deus diz que a gente é, daquilo que Deus nos escolheu, do propósito ao qual Ele nos trouxe nesta terra. E muitas das vezes a gente se paralisa, porque a gente acha que a gente é incapaz. A gente acha que a gente não vai conseguir. Mas, queridos, uma coisa eu aprendi, que ser é diferente de estar. Às vezes, você pode até estar desanimado, mas você não é uma pessoa desanimada. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Às vezes, você pode até estar abatido. Mas você não é. E às vezes a gente pega para a gente como, eu sou tímida. Quantas vezes, queridos, eu falava isso? Eu não consigo, eu sou tímida. Quantas vezes eu falava, eu não sou criativa. E quantas vezes a pastora me corrigiu? Que ela falava que eu era criativa. E eu sou criativa porque eu sou filha de Deus. E Deus, o nosso Pai, Ele é criativo. Mas devido tudo que eu ouvi, tudo que vinha sobre mim, eu achava que eu não conseguia. Queridos, para eu estar aqui em cima, um dia eu falei com o Senhor, eu falei: Pai, se o Senhor me chamou, eu vou porque é o Senhor quem vai me capacitar. Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor fala que é Ele que me capacita. Não é pela minha capacidade. Então, queridos, Deus, Ele sabe o que tem dentro de você. Muitas das vezes a gente acha que não, mas Ele nos criou e Ele sabe. E o que acontece? O que nós temos que fazer? A gente tem que buscar e saber. Eu comecei a estudar a minha personalidade, porque existe 4 tipos, isso aí depois, né? Existem 4 tipos e uma prevalece. E em todas têm o seu ponto fraco. E aí eu fui buscar. E por quê? Porque eu tinha que aprender para ter equilíbrio nas 4. E aí eu fui buscar, e aí toda vez, quando é para eu tomar uma decisão, por quê? Porque numa dessas, o meu ponto fraco é que era muito indecisa, né, a personalidade que é muito indecisa, outra não tem foco. E realmente, quando eu começava a fazer uma coisa, e era as distrações e tudo, e eu falei: não, calma aí, eu tenho que aprender. E aí foi onde eu comecei não, é uma decisão que eu tenho que tomar? Então, Maria, é assim, assim. É algo que eu tenho que focar, então eu busco estratégia para eu focar, para eu concluir, para eu fazer logo, para resolver aquilo. E a gente tem que buscar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele já fez a parte dele. Mas eu tenho que fazer a minha todo dia. Eu tenho que me esforçar para aprender mais. Eu tenho que me esforçar para estar cada dia melhorando. Saber que se eu melhorar é para a glória do Senhor. E a gente tem que saber que nós somos capazes. Você é capaz. Você é capaz de ir além todos os dias. Sabe? Está acontecendo isso. Não, mas eu tenho foco. E Deus está comigo, então eu vou persistir, eu vou continuar, eu vou acreditar naquilo que Deus fala que eu sou. Amém? Então, a gente tem que estar cada dia mais buscando melhorar. Eu lembro que o Frank, eu vou falar do meu... Ele falava assim, às vezes, quando ele falava algum defeito meu, eu ia pensar, eu ia falar assim, eu sou isso mesmo? É isso que ele está falando que eu sou? Eu estou assim? Eu tenho que melhorar? Ou ele está cor da cabeça dele? Eu ficava desse jeito. Porque, queridos, lá em Salmos, capítulo 19, a Bíblia fala que o orgulho, ele causa nossos piores problemas nas nossas vidas, as piores transgressões que a gente comete é por conta do orgulho. Por isso que Davi, ele fica orando ao Senhor, para que o Senhor tire dele, para que ele venha evitar as maiores transgressões da vida dele.
E, muitas das vezes, quando a pessoa ela fala alguma coisa, a gente pode até estar, naquele momento, agindo daquela forma. E a gente tem que ter humildade para reconhecer. E falar assim, não, se ele está falando, eu vou me observar. Porque quando a gente se observa, a gente fala, ó, eu posso melhorar. E por que não mudar? Eu vejo assim que, tanto o Frank quanto eu, a gente, meu Deus, porque somos personalidades totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E como a gente tem melhorado um com o outro, nos nossos dias, no que a gente vai fazer, como a gente tem melhorado. Mas, se a gente não reconhecer, querido, às vezes a gente pega aquilo, ai, porque eu sou assim mesmo, porque... Não, queridos, por que não mudar? Por que não melhorar? E eu tenho certeza, queridos, que a pessoa que está conosco, às vezes ela até fala, porque naquele momento a gente está tomando aquela atitude, mas não é que não ame. Ou então, muitas das vezes, fala porque não sabe. Esse dia eu estava conversando com uma amiga, ela até falou, ela fala, Maria, eu chamo meu filho de burro. Eu falei, chama mais não. Não chame mais. Ela, mano, é que eu nem para mim é, sabe? Eu falei, não chame, você é autoridade sobre ele. E assim, a gente tem que pegar e falar e se examinar. A Bíblia fala para a gente se examinar. E saber, queridos, que quando a gente melhora, pode ter certeza que a gente cresce. É bênção para nossas vidas. Vamos continuar. Diz assim, lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, diz assim, versículo 9. Olha o que Deus diz que você é. Sabe, todos os dias, queridos, tudo que vier na sua mente, a estatística mostra que 90% do que vem na nossa mente não vai acontecer. Então, das preocupações, daquilo que vem, não vai acontecer. Então, toda vez que vem uma coisa ruim falando sobre você, você pega 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é de proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é. Você vai repetir isso comigo e vai repetir ousadamente. Diga, eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. É isso que você é. Foi isso que Deus te chamou. Você é escolhido. Ele te tirou lá das trevas. Ele nos tirou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E é isso, queridos. Então, acredite. Acredite no potencial que Deus tem, que colocou dentro de você. Porque Deus, Ele colocou um potencial dentro de você. Ele é o nosso maior investidor. Sabe que você tem um investidor na sua vida. E Jesus é o seu maior investidor. Ele investe em você, mesmo quando você não acredita em você. Ele está acreditando, porque Ele sabe quem é você. Foi Ele que te criou. Foi o Senhor que te chamou. Então, quando o Senhor falar, fale. Esses dias, eu saí de casa com uma mensagem no coração, Deus falando comigo e tal. E aí, queridos, eu fui numa cliente, aí quando eu cheguei lá, e eu já atrasada para ir em outro compromisso, e a cliente começou a chorar. E aí, queridos, lá eu falei, Senhor, essa mensagem é para essa cliente. E aí eu levei a mensagem do Senhor, saí atrasado, mas saí glorificando ao Senhor, porque o Senhor me usou. E eu falei, porque, queridos, quantas vezes eu lembro que teve uma irmã que ela falou assim, ó, Deus, Ele fala com você e você se cala. E eu calava porque eu achava que era eu. Quantas vezes, queridos, eu me intimidava. E Deus querendo me usar. E eu falei, Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu quero cumprir o teu propósito. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir. Ou seja, Ele está lá, Ele está aqui. Mas quem é que tem que abrir a porta? É você, sou eu. Ele não é invasivo, queridos. É eu que tenho que falar, eis-me aqui, Senhor. É com medo? Eu vou. É tremendo? Eu vou. E Ele fala.
E Ele fala, pode ter certeza, você está nesta terra, Deus tem um propósito, é no seu trabalho, é na sua casa, é com a sua família, é com a sua parentela, deixe ser usado pelo Senhor. Você é a geração eleita que Deus escolheu, então viva o propósito do Pai para a tua vida, em nome de Jesus. O terceiro passo, para a gente já ir concluindo, diz assim: viva as promessas do Senhor. Maria, como que eu vou viver as promessas do Senhor no ano tão... Queridos, tudo começa através da nossa mentalização, da nossa visualização. A Bíblia fala lá em Provérbios 11:1, e eu gosto muito, que diz assim: ora, a fé é a certeza que havemos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. A gente não está vendo, mas a gente tem que ter a certeza do que nós esperamos. O que você espera? O que você está esperando? Qual que é a promessa que você quer que se cumpra neste ano de 2021? Que promessa? Aqui tem mais de 8.000 promessas. Que promessa que você quer viver? Você está visualizando? Você está mentalizando? Queridos, pouco mais de... Acho que uns 7 anos atrás, eu venho tratando de anemia. E há 2 anos atrás, eu descobri que os médicos diagnosticaram a questão da adenomiose, que não tinha cura. E com isso, queridos, devido à adenomiose, era o que carretava a anemia. Então, eram 2 enfermidades. E para os médicos, a adenomiose não tem cura, assim como a endometriose. E ou tirava o útero, ou eu tinha que colocar a Mirena, e eu não aceitava nenhum e nenhum outro. E eu fui aos pés do Senhor. E, queridos, foi um momento muito, Deus sabe, porque é onde para a vida da gente. Eu não tinha condições, o Frank, ele fazia a comida, ele deixava pronto dentro do quarto, porque eu não tinha condições de chegar na cozinha, que era a fraqueza. Eu tive que fazer transfusão de sangue, minha mãe veio cuidar de mim, e ali eu tinha que escolher, ou eu ia murmurar, ou eu ia ser grata. E, queridos, eu sabia que se eu murmurasse, eu atrasava mais ainda as promessas de Deus na minha vida. Então, eu agradecia a Deus, e eu olhava pelo lado bom. Senhor, obrigada porque eu tenho uma mãe para cuidar de mim. Obrigada, Senhor, porque eu tenho um lar. Obrigada, Senhor, porque eu tenho internet. Eu começava a assistir ministração. E, queridos, passou alguns meses, e eu tratando a adenomiose, e muito fraca devido à anemia. E, queridos, eu falei, Senhor, eu não aceito. E eu comecei a assistir vídeo, e lá falava da questão da alimentação, que piorava. E aí, mesmo assim, eu comia o que piorava. E um dia o Senhor falou muito forte ao meu coração: como é que você quer ser curada, se você não tem nem controle sobre o que come? Aí, nesse dia, queridos, eu falei, Senhor, não é por mim, não, mas é gratidão a Ti. E iniciei um propósito. Tudo aquilo que mais prejudicava a questão da doença, eu tirei, e era o que eu mais gostava de comer. E, queridos, menos de 6 meses, o mesmo médico que falou que eu tinha adenomiose, foi o mesmo médico que me deu o resultado que eu não tinha mais adenomiose. Ele falou assim, eu não sei o que você está fazendo, mas não tem. E pegou o resultado, queridos, porque isso para o médico, para ele falar, tem que ser bem, e ele pegou o exame que tinha dado, a ultrassom, e ele falou, não tem mais, está aqui. Mas, queridos, eu visualizava a minha cura, eu visualizava o testemunhando aqui em cima, eu mentalizava, eu verbalizava, eu colocava a mão em cima do pé da minha barriga e eu falava, útero, volta ao seu tamanho normal. A fé, eu exercia a fé. Com isso, né, curou. E aí, queridos, até veio aí, né, a questão da alimentação, e hoje eu como mais com equilíbrio para a glória do Pai. E queridos, e continuar a questão agulhada a questão da anemia. E aí eu fui investigar, porque na época a médica falou assim, você não pode jejuar, que o Frank falava para a médica, né, que eu jejuava, que eu não sei o quê. E aí uma amiga minha falava assim, mas crente tem que jejuar, não tem como crente ficar sem jejuar. E aí eu ficava, meu Deus, Senhor, o que eu faço? E aí, queridos, eu continuei declarando.
eu continuei nos meus propósitos com Deus e falava, Senhor, o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. O castigo que vos traz a paz estava sobre ele. E essa promessa, queridos, eu agarrei. E, queridos, mês passado, eu fiquei muito mal por conta da anemia. E para mim isso aí, queridos, aí tanto que a pastora até fala assim, ó, Maria, tu nem fala sobre isso. E eu confesso, queridos, porque se eu nasci para a glória de Deus, se eu sou testemunha do Senhor, isso para mim não entra. E, queridos, eu fiquei tão... E nesse dia eu estava fazendo um tratamento com o médico e eu falei, doutor, e falando lá com ele que eu queria ter energia. Eu falei, doutor, eu quero ter energia, passa uma vitamina, alguma coisa. E aí ele foi passar a medicação e, queridos, mais uma vez, né, vai para as agulhas. E eu tinha, assim, de tantas agulhadas, eu ficava assim com trauma daquelas agulhas. E era meia hora, 40 minutos, 1 hora. E todas as vezes que eu ia, eu levava um livro, era alguma coisa para eu não ficar pensando ou murmurando ou reclamando, não, era para agradecer a Deus. Porque eu estava num processo. Era um processo que eu estava passando. E eu não sei qual que é o seu processo, mas agradeça a Deus. Olhe para o lado que você vê que o Senhor está movendo. Porque o Senhor está movendo, mesmo quando nós estamos na luta, o Senhor está ali segurando as nossas mãos e Ele está agindo em nosso favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, e no início da semana, eu fui no médico, levei outros resultados dos exames, e quando ele viu o resultado dos exames, aí eu falei, doutor, e aí? Aí ele olhou para mim e falou assim, ó, você não tem mais anemia. Ah, queridos, eu falei assim, oh Deus, obrigada. Queridos, eu falei, doutor, o senhor não sabe. Eu falei, eu tô com vontade de chorar. Ele, não, aí ele começou a saltear. Foi tão assim, para a glória do Pai. Você tem que saltear, porque não sei o quê, você não tem mais. Eu falei, mas doutor, o senhor não sabe o tanto de tempo que eu espero por essa notícia. Porque, queridos, antes de acontecer isso, da adenomiose, eu já tratava a questão da anemia. Então, há muito tempo atrás. E com isso tudo, com todo esse processo, queridos, eu fui investigar a família do meu pai, porque essa minha amiga, ela falou, você tem que buscar de onde está vindo. E eu falei, Senhor, de onde? Aí comecei. Queridos, prima minha morria nova com hemorragia, e várias coisas, mãe do meu pai. E aí eu fui repreendendo tudo. Eu falei, Senhor, eu não aceito nenhuma maldição hereditária sobre a minha geração, porque eu sou abençoada. Queridos, tudo o que vinha, eu estava ali repreendendo. Porque eu não aceito. Porque se Deus falou que eu sou curada, eu sou curada. Nada vai me impedir de fazer a obra do Senhor. Não era uma adenomiose, não era uma anemia. Não é a Maria, porque eu falo isso para mim. Não, Maria, nem você vai impedir a obra que Deus tem na tua vida. E a gente tem que agir assim, queridos, porque às vezes até a gente, no nossos pensamentos, a gente quer se paralisar. Não vou mais fazer, não vou mais isso. A gente quer, e saiba, queridos, que você tem um pai que te ama tanto, a gente não tem noção, sabe? Quando o Senhor fala assim, você foi criado para o louvor da minha glória, da minha honra, queridos, a gente não tem noção. Às vezes eu fico olhando a imensidão do céu, eu fico olhando a natureza, eu fico olhando tudo o que Deus criou, a minha vida por completo. Eu falo, meu Deus, me ajuda a que cada dia mais eu venha fazer a tua vontade, eu venha fazer o teu querer, porque eu sei que o Senhor tem um potencial muito grande na minha vida, e Ele tem um potencial, dentro de você tem um potencial do Senhor, que Ele só quer que você fale sim para Ele, Ele só quer que você diga sim, Pai, eu estou aqui, usa-me a mim. E, queridos, viva as promessas do Senhor. Esses 6 meses que se passaram, se eu for falar para você, eu já vivi, acho que uns 5 anos do que era de tanta colheita. Sabe aquela sementinha que eu planto todo dia, a colheita que vem? Porque esse ano eu declarei, queridos, e para mim, ter essa cura da anemia, tanto que eu declarava, e eu trouxe isso aqui para você, para aumentar a sua fé. Declare na sua casa aquilo que você quer viver. A promessa que você quer viver nesse ano, você tem um pai que realiza.
Ele realiza sobre a tua vida, você pode ter certeza disso. Se coloque de pé no teu lugar. Eu buscava muito pela cura. Eu não sei pelo que você busca. Mas eu sei que alguma dessa promessa que tem nessa Bíblia aqui, que é verdadeira, eu tenho certeza que você procura. E hoje eu estou aqui para falar. E eu quero que você visualize você. Assim como eu hoje dei esse testemunho aqui para vocês. Quando a pastora falou para eu trazer a palavra, eu falei, vou levar. Porque eu tenho esse testemunho para dar, para glorificar o nome do Senhor. Visualize você também dando o seu testemunho para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o nome dEle, queridos. É através da tua vida, queridos, que Ele quer que o nome dEle seja glorificado. É através de você. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro aqui, Pai Santo, pelo teu povo, Deus, pela tua igreja, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus.